Continuar, gravada a reunião. Então, eu vou introduzir, né, com muita satisfação. Para mim é quase inacreditável, porque quando eu pensei, porque primeiro eu pensei e fiquei esperando uma oportunidade para fazer uma pesquisa, né, no atendimento de uma UTI, eu não sabia nem direito o que eu queria. E isso partiu de duas internações que eu tive, em que eu fiquei uma semana no UTI, todas as duas internações quiseram os deuses que eu ficasse numa delas em frente ao posto de enfermagem, e na outra eu fiquei ao lado do posto de enfermagem. Então, a minha intimidade com o funcionamento da UTI foi muito grande. Em todas as duas, eu tive um mal súbito e fiquei em pesquisa uma semana, de maneira que eu estava em condições perfeitas. Eu dormia, acordava, comia, enfim, eu não tinha nenhum sofrimento, né? Estava numa investigação diagnóstica. Então, isso me permitiu participar muito, né, do que é essa vida em UTI. Eu ouvia as enfermeiras conversando, eu ouvia as enfermeiras no telefone, eu ouvia elas conversando com os pacientes, quase não ouvia as famílias, porque as famílias falavam baixo, e também os pacientes não falavam entre si. Numa dessas oportunidades, eu falei com um paciente que estava em frente a mim. Se tiver tempo, eu conto esse detalhe. Bom, então surgiu daí, né, era um desejo tão forte que era assim: eu não posso morrer sem fazer isso, eu tinha que fazer essa pesquisa. E aí eu tive a sorte também de participar de algumas pesquisas com a Teresa Nazar. Foi ela que trouxe para mim. Eu nunca tinha visto pesquisa em psicanálise, nunca tinha tomado conhecimento disso, e ela trouxe, né, essa experiência para a escola, e eu participei de algumas pesquisas, sendo uma delas até em UTI neonatal. Então, isso também me deu muitos elementos. Além do que, não sei se todos sabem, eu também estive uns 3 ou 4 anos trabalhando na Coque Fiocruz, o caso de Oswaldo Cruz, onde eu fiz um mestrado e trabalhei com uma equipe de pesquisadores, assim, gente de primeira linha. E eu gostei muito de pesquisa. E aprendi também que essa pesquisa que eu fiz foi uma pesquisa no campo da história, então, outro campo que não é da psicanálise também, tinha características específicas, né, que essa que estamos apresentando hoje não tem, mas me ensinou que, por trás de toda a pesquisa, há uma pesquisa do inconsciente, para aqueles que estão advertidos da existência do inconsciente. Para os outros, não. É apenas uma pesquisa, né, do campo que se diz respeito. Bom, então, eu vou introduzir falando o que eu acho mais importante, o que uma pesquisa pode contribuir para a formação do analista, porque eu acho que é isso que interessa à escola. A outra coisa que eu queria também falar é o seguinte: eu tinha dito e falei com todo mundo, combinamos, que a gente, quando fosse se apresentar, ia mandar o relatório final da pesquisa para todo mundo ler. E quando a gente falasse, a gente tinha combinado que a gente não ia falar do que está escrito no relatório, porque seria uma repetição. Só que a gente esqueceu de mandar. Agora, eu continuo na mesma posição de que eu não vou falar aquilo que está escrito na pesquisa, porque eu acho que quem estiver interessado vai ler na pesquisa, né? Então, o que está escrito lá, não vou falar aqui. Porque o que não está escrito lá é a importância disso para a formação dos analistas, que foi para a minha formação, né? Porque, primeira coisa, essa pesquisa se deu no formato de uma experiência de cartel, e todos são sabedores do que é um cartel para a formação do analista, né? E eu quero ressaltar essa palavra experiência de cartel, que não é uma palavra que se usa só para essa pesquisa ou só para as pesquisas. Todo cartel é uma experiência. E vocês vão poder ver como é que esse cartel se experimentou, se experienciou, se é que existe essa palavra, de uma maneira absolutamente singular, própria, né, para o fim que se destinava.
Pontos que eu destaco para a configuração de um cartel. Cada um entrou para esse cartel a partir de seu desejo. Na nossa primeira reunião, a gente ouviu que cada um de nós tinha alguma coisa a ver com a UTI. Alguma experiência de algum familiar, alguma questão, enfim. Então, aí a gente já pode ver que existia, portanto, uma chamada, né? Um desejo, né? Que é o desejo do psicanalista nessa configuração de cartel. Né? Bom, aí nós tínhamos um problema, nós íamos fazer uma pesquisa, né? E tinha uma pesquisa em psicanálise, onde o método é o mesmo de sempre, é o método da escuta e associação livre, né? E portanto, elaboração teórica a partir dessa escuta clínica, digamos assim, né? Só que a gente estava fazendo num campo UTI, o campo médico, e eu diria, não conheço todos os campos médicos, mas me pareceu o mais hermético, no sentido de que ali o que interessa é manter o ser vivo. Eu estou usando essa palavra ser vivo no seu reducionismo de acepção. Ser vivo é o que interessa. Nós estávamos falando de vida, estamos falando de ser vivo. Né? Então, como é que a gente ia montar um projeto que fosse possível de ser lido, né? Por esse outro campo por esse campo que a gente ia trabalhar, né? Enfim. Então, já foi uma dificuldade muito grande. Vocês vão poder ver no nosso projeto como é que a gente conseguiu fazer isso, né? O discurso é diferente, a linguagem é diferente, os conceitos são diferentes. Por exemplo, se a gente falar de sintoma, para eles é uma coisa completamente diferente do que é para nós, né? E por aí vai. Então, a gente teve que fazer a elaboração desse projeto, cedendo bastante, num esforço muito grande de tentar fazer essa tradução, e não foi sem traição, portanto. Né? Bom, então, o método era de escuta, ok. Mas o que a gente ia fazer com essa escuta? Tá, a gente pôde falar com alguns pacientes, a gente pôde falar com a equipe técnica, com todas as dificuldades, né? Enfim, que tem dentro de uma UTI, mas a gente conseguiu fazer isso. O que a gente ia fazer com isso que a gente escutava? Como é que a gente ia colocar isso num relatório de pesquisa que também fosse possível ser lido para outros? Porque a gente achava que não era só para trazer para a escola lacaniana ou para a comunidade analítica e falar do que a gente escutou, porque a gente achava que isso não era nem novidade. Como é que a gente poderia transmitir isso, né? Trazer isso? A gente encaminhar essa escuta a quem? A como? Porque a gente não, quando você faz uma escuta no consultório, na clínica, o próprio é encaminhado ao paciente, é o analisante. Tem um negócio de um som aí me atrapalhando, gente, desliga aí. O paciente... Enfim, a escuta é dirigida ao próprio analisante. Ele vai fazer alguma coisa com o que ele escuta. Ali, não era os pacientes que estavam internados, nem a equipe técnica que iam poder fazer alguma coisa. Essa escuta ficava com a gente. O que a gente ia fazer com ela, né? Então, aí a gente tinha que pensar que era um encaminhamento para a escola, no sentido da nossa formação, mas também um encaminhamento para este campo no qual a gente estava pesquisando. Bom, nós tivemos a oportunidade de ser recebida por uma moça, Aline Afonso, que eu não sei se ela está nos assistindo, eu convidei, que era uma pessoa que já fez análise. Então, é completamente diferente, né? Quando a gente transmitia para ela, né, alguma coisa que a gente observava. Primeiro, o interesse dela era a coordenadora geral de todas as UTIs do Hospital São Lucas, onde nós estávamos. Não foi só esse hospital, os outros têm experiência de outro hospital, mas ela tinha uma escuta de alguém que já tinha, pelo menos, feito análise. Isso é um diferencial muito grande. Mas não interessava a gente falar só para a Aline, a gente queria fazer um relatório que pudesse transmitir essa experiência, né, para as equipes de saúde de uma maneira geral, né, principalmente as da UTI. A gente queria trazer essa contribuição. Bom, então, como fazer isso, né? Isso foi assim um esforço muito grande, a gente ficava muito aflita, a gente pegava muito elemento, muito material e não sabia o que fazer com isso.
eu acho que vocês vão ver no relatório de pesquisa como é que a gente montou esse relatório, o método que a gente usou. A gente ficou entre fazer um método puramente qualitativo, né? Só com a descrição dos fenômenos, que se pode dizer assim, e não quantificar, mas como quantificar um resultado que se toma pelo método da associação livre, enfim. A gente fez lá, vocês vão ver, eu não vou contar, tchan, tchan, tchan. Mas isso tudo veio, para mim, de uma questão de insistência. Foi a insistência no trabalho, nas reuniões, nas discussões, nas discordâncias, nas brigas, não sei o quê, não, porque pode, porque não pode, porque eu não quero. Essa insistência, que eu acho que é a tradução do desejo do analista, que fez com que a gente pudesse, de alguma maneira, peneirar e enxugar alguma coisa e transmitir essa experiência que a gente teve, né? Todo esse material, outra insistência também que eu acho que nos deu essa possibilidade de colocar, né, num relatório objetivamente produções subjetivas, digamos assim, né, foi o fazer falar. A gente às vezes se sentia um pouco incomodando, um pouco recusado, tivemos recusas explícitas de alguém que disse: não estou interessado em falar sobre essa pesquisa, não estou interessado na sua entrevista. A gente chegou a ouvir isso, mas a gente insistia e pedia com muita humildade. Eu via a enfermagem, eu via um médico, um ou outro médico um pouco mais acessível. Então, foi essa insistência também que nos possibilitou enxugar algum material para trazer. Bom, um detalhe, a gente não podia intervir, não havia possibilidade de fazer nenhuma intervenção de qualquer tipo, nem com a família, nem com o paciente, muito menos com a equipe técnica, porque nós estávamos autorizados, do ponto de vista, digamos assim, institucional, né? Pelo contrário, estávamos proibidos de dar palpite em qualquer coisa, e também não estávamos autorizados porque não havia transferência. Bom, era o que eu pensei trazer para vocês, agora deixo para as colegas. Claudinha. Eu acho que sou eu que falo. Gente, eu estou com um probleminha no meu mouse. Então, não estou conseguindo manusear aqui. Então, depois você me desliga, tá, Alexandre? Para eu não ficar aqui fazendo barulho aqui, não. Tereza, quando veio com essa opção, né, essa ideia de fazer esse trabalho na UTI, para mim foi assim uma surpresa, mas também uma vontade muito grande de persistir nisso, como Tereza mesmo falou. E uma coisa que esses dias até ela me chamou a atenção foi quando ela fala sobre essa questão da formação do analista. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O que eu poderia trazer aqui nessa condição da minha formação. E o que eu percebi claramente, assim, dentro da UTI, foi a questão da escuta analítica mesmo, né? No sentido da transferência, né? Como é que uma transferência se dá dentro da UTI. E aí eu percebi isso de uma forma totalmente diferente. Falei assim, gente, aqui não é só uma escuta flutuante, aqui também é uma presença flutuante, porque você transita o tempo todo ali no corpo médico e também na enfermagem, no leito, nos familiares. Isso, assim, é de um atravessamento muito grande, onde você tem que dar conta daquilo tudo. Então, para mim, foi assim, algo muito enriquecedor. E eu lembro perfeitamente que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que um médico, assim, logo no começo, olhou para mim e falou assim: mas vem cá, eu vou poder falar? Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, não, porque eu preciso falar do que eu passo aqui. E aí eu digo para ele, pode falar. Mas ele fala naquilo como se eu pudesse assim, meio que adivinhar o que ele estava sentindo, essa cara da angústia dele, né? Então foi uma coisa assim que logo me pegou de supetão. E aí a gente cada uma de nós fizemos um texto que fala dessa experiência de uma maneira assim muito profunda. E eu vou falar aqui o texto, né, que eu fiz, porque eu acho que está na pesquisa, mas eu falando, eu posso acrescentar mais alguma coisa e dizer que, para mim, foi uma experiência assim, única, tanto na minha formação quanto na minha pessoa mesmo, né?
na condição aí de humana e que um dia vai partir dessa para uma melhor. A gente acredita, né? Então, ele chama Fizemos o que era possível. Tudo muda a qualquer momento. Parece óbvio, mas o que pude perceber é que em uma UTI o óbvio é claro diante dos nossos olhos. Nossa escuta flutuante vai além da fala. Um burburinho se faz ouvir. Um barulho que não se desfaz. Ruídos de perspectiva de vida. São máquinas corpos máquinas. Na ilha, onde ficam os médicos, há uma certa proteção, uma espécie de salva-vidas, como uma ilha no mar de sofrimento, um continente de investigações, avaliações e tratamentos, cercado por águas de densas incertezas e inseguranças que rodeiam essa ilha, que são os pacientes e seus leitos. Em frente à ilha, um quadro de informações me chama a atenção. São os nomes dos pacientes de cada leito. Lá consta nome, idade, diagnóstico, patologia, data de entrada, medicação prescrita e familiar responsável pelo paciente. Há um enquadre que serve para todos que ali estão, mas cada um, em sua singularidade, tem a sua história de vida que antecedem ao dia da internação. O que a falta faz não está enquadrada, pois estar em uma UTI é um divisor da condição humana, uma certeza na vulnerabilidade que cada um de nós, seres vivos. Há a morte à espreita, espiando a cada leito, leito que me remete à palavra aleitamento, o que sustenta a necessidade inicial na vida como alimento e afeto, o que nos aleitou, preparou a jornada da existência, dando a largada, o seio da mãe. Esteio. A equipe médica traz esse acolhimento de uma mãe primeva, que se identifica, e esse desejo de vida é revivido no desejo de tratamento e da cura para cada um desse aleito. O que se torna não é o leite materno, torna-se o que a morte nos traz como fim na hora do adeus. Essa é a proposta apresentada pelos profissionais de saúde, uma dedicação e intenção que a vida permaneça, nem que seja na hora de comunicar aos familiares que amam aquele ser ou fim. Uma breve frase se pronuncia: fizemos o que era possível. Se fôssemos cada um completar essa frase, como seria? Frase incompleta, porque por si só o fim já se pronunciou no começo. E assim passo para o outro leito. Foi essa a minha experiência, muito enriquecedora, tanto na minha vida como na minha formação como analista. Obrigada, gente. Eu não sei quem vai falar agora. Eu fechei os microfones, tá? Quem for falar agora, a gente abrir para ela. É você, Renata? Vou abrir aqui, Renata Mello. Você está falando alguma coisa? Oi, Alexandre. Oi. Você estava falando alguma coisa? Elisa. É para chamar a Elisa? Ah, Elisa, ok. A Elisa, Ana Elisa, é. Pode abrir, Elisa, seu microfone. Aceita. Deve... Ok. Bom, inicialmente, gostaria de começar a minha fala com um agradecimento especial a Tereza Meloni, que, a partir de um telefonema, convidou-me para participar dessa pesquisa Cartel em fevereiro de 2018. Quando nos reunimos pela primeira vez, entendi que essa pesquisa estava associada à experiência vivida por Tereza como paciente há alguns anos atrás em uma unidade de terapia intensiva. O desnudamento da palavra, portanto, do sujeito, assim como a retirada de seus objetos, óculos, livros, causou nela uma provocação, que se tornou a causa da nossa pesquisa. Foi diante de uma curiosidade que foi possível formular a seguinte pergunta: onde está o lugar do sujeito dentro de uma unidade de terapia intensiva? Começamos a nos reunir
com 6 participantes e, nessa fase, elaboramos a estrutura da pesquisa. Já na 3ª ou 4ª reunião, saiu um integrante, depois outro, e, ao mesmo tempo, novos integrantes foram chegando, e esses fizeram o percurso conosco até o fim. Esse é um ponto interessante a se pensar, que, de fato, não se tratava de um cartel com suas regras de funcionamento, e sim uma pesquisa com produção de cartel, e, portanto, de uma grande importância na formação de um analista. Alguns textos freudianos fizeram parte das nossas reuniões, assim como outros, e, ao mesmo tempo, começamos a vivenciar a hipótese da importância simbólica numa UTI. Havia em mim uma pergunta que chamarei aqui de pergunta mestra. O que vamos recolher desses pacientes? Essa pergunta suscitou muitas questões pessoais, porque, afinal de contas, estávamos trabalhando com aquilo que não conseguimos tocar, falar e, muitas vezes, nem escutar: o tempo da morte e, ao mesmo tempo, a finitude da vida. A UTI é a morada do silêncio, dos sinais barulhentos das máquinas, do indizível e, por que não dizer, do real. Justamente esse real comparece para o paciente, para os familiares, e é notório que comparece para a equipe multidisciplinar. Numa UTI, não se escapa de ser pego, surpreendido pelo não saber dizer. Passamos pelo tempo onde não conseguimos subjetivar o real, apenas olhamos o instante do olhar. Depois conseguimos compreender, ou seja, formulamos uma hipótese, tempo de compreender, e, por fim, com pressa, ou como se a resposta chegasse com atraso, concluímos a partir do simbólico, tempo de concluir. São os tempos vividos intensamente numa UTI. Penso que ninguém sai dessa experiência como essa sem seus efeitos. Vivenciamos o sofrimento das famílias, a impossibilidade da equipe médica, a máquina que foi desligada e a chegada do fim. Por outro lado, vivenciamos também recuperações e muitas altas, momentos de alegrias e de sorriso no rosto. Com tudo isso, foi pela via da insistência que pudemos levar essa pesquisa adiante. Foram 3 anos e meio de muita produção. Trago um fato bem interessante que eu gostaria aqui de destacar e compartilhar com vocês. Já no nosso último encontro, depois de tudo revisado, uma questão foi levantada: o título da pesquisa. Havia uma certa estranheza para alguns e para outros não. Começamos a pesquisa com um título, depois houve uma mudança e, por fim, o título anterior foi trocado. Uma outra forma de nomear foi necessária. Entendo isso como efeitos dessa longa e intensa experiência. Trabalhamos em conjunto, crescemos com as nossas diferenças e juntos chegamos ao término desse projeto. Não foi fácil, mas teve uma importância única. Vivenciamos o enigma da UTI, o real, a pulsão de morte e de vida, nua e crua. Onde há morte, existe a maior convocação pela vida. É o desejo de viver, de sentir o que há de mais singular na vida, que faz do simbólico a maior ferramenta para sobreviver em uma UTI. É por isso
que nomear essa pesquisa é difícil. A importância da função simbólica numa UTI foi o título inicial. Depois mudamos para a importância da fala numa UTI. E, por fim, chegamos à função psíquica numa unidade de terapia intensiva. Todos esses títulos representam essa pesquisa que nos interrogou o tempo todo. Volto à pergunta inicial. O que vamos recolher desses pacientes? Não sabemos. É esse não saber, tanto na clínica, do consultório ou no hospital, que propicia a fala do paciente e a escuta do analista. Experimentamos esse exercício na UTI e vamos fazer dessa experiência uma transmissão, não sem deixar de nos interrogar a importância da psicanálise, principalmente numa unidade de terapia intensiva. Foi isso que eu pude recolher, tanto na minha formação, quanto na minha vida pessoal. Obrigada. Acho que agora é Renata Dias. Ok. Então, pela experiência, né, que eu posso falar um pouco aqui e transmitir, acho que foi um tempo de insistência, um tempo de surpresas e bons encontros. Então, eu vou ler o texto que eu produzi a partir dessa experiência, né? O título do texto é Um Convite à Palavra e começa assim. Considerando a pesquisa sobre a função simbólica numa UTI como um convite à escuta do sujeito, incluindo as possíveis articulações entre diversos campos de saber, sugiro também que seja a presença da psicanálise na cena desse setor, com tantas especificidades, um convite à palavra. Um trabalho numa UTI é simbolizável, mas não todo, pois é preciso incluir o real. Falo de um real em jogo quando falo do impossível de representar, do imprevisto, daquilo que surpreende, do ineditismo, como, por exemplo, atualmente lidamos com o Covid-19. As incidências na cena do mundo, em âmbito público ou privado, diante das quais são importantes as ressignificações, emergentes ou urgentes, são circunstâncias do registro do real. O corpo, como um lugar de reconhecimento de desejo, habita um tempo e um espaço com limites e histórias próprias, porém previamente incalculáveis. É preciso a ausculta e escuta das ressonâncias que possam a diferença assim marcar, para considerar cada sujeito como único, particular. Dentre vários saberes e interlocuções discursivas, a presença da psicanálise faz questionar. Numa UTI, frases escolhidas podem soar como interrogações ou intervenções, e ambas constituírem-se de modo singular. Gostar de gente é condição para desempenho da função? Fale com ela. Será que se pode dizer do fim? É neurológico ou histeria? O barulho do outro lhe soou insuportável? A demanda de amor é incessante. Ela não queria sopa, queria jantar com taça de vinho. O silêncio é mortal. Intercorrência é o quê? Estranha ocorrência? Quais são as palavras que em nossa cultura, para falar da dor de existir, costuma-se usar? Adornos não são possíveis, enfeites não cabem, pois é preciso considerar que a dor e a angústia, exato por serem tão prevalentes naquele ambiente, podem frequentar quem está ou não acamado. Não sentir a dor, seja pela via medicamentosa ou ablativa, é meio de evitar o mal-estar. Do sopro de vida à vida que se esvai em um sopro, do paciente ao médico, do fisioterapeuta ao enfermeiro, da família à equipe hospitalar, as transferências e as resistências se estabelecem, cada um ali com suas costuras, pontos, laços, nós, está.
Em uma UTI, a vida e a morte são presenças certas. O sujeito e seu tempo são inseparáveis. A cura e o cuidado são sinônimos simbolizáveis. O trabalho e a intensidade são imensuráveis. A inclusão da palavra convoca um limite, por mais que seja uma aposta da psicanálise, um convite. Quando experimentar um trabalho de pesquisa sobre a função simbólica numa UTI promove efeitos, há de se perguntar sobre os feitos que, enquanto pesquisadora, foi possível vivenciar, sobreviver, percorrer, sem findar. Todos numa UTI correm riscos, e, segundo o relato de um médico, disso todos sabem, assim como sabem que um ambiente inspira cuidados também para quem trabalha lá. Há trabalho, há estranhamento, há insistência, há silêncio, e muitas vezes a batida compassada dos aparelhos é pulsação intensa e uniforme, mensagem cifrada que clama por deciframento, como a música inaugural, como saber ler as notas, escutar o timbre, dar lugar à melodia, como um convite, no um, a cada sujeito, a cada palavra. Era horário protocolar de visita. Um senhor acamado, fazendo uso de respirador, estava acordado, recebendo 2 jovens visitantes que se colocaram a conversar com ele e, desse modo, mantiveram um diálogo recheado de gestos, sons, choros, apertos de mão, sim e não, com o corpo já tão limitado. Essa conversa foi duradoura, estendeu-se, justo porque a juventude debruçou-se sobre a idade avançada, sobre a finitude, emprestando-lhe palavras, olhar e voz, ofertando-se. Não foi possível desassociar essa cena das cenas em que os adultos apresentam às crianças as vogais, juntando as consoantes, constituindo as palavras, frases, transmitindo, significando o mundo. O que está no início pode vir a apresentar-se no final. É isso. Bom, imagino que o próximo a falar deva ser eu. Está Sou dando para ouvir Luiz. aí bem, Alexandre? Luiz, sou eu, Tá dando você pra ouvir fecha. bem? Luiz. Alô? Oi, Luiz. Está ouvindo, Alexandre? Alô? Luiz, eu falo e você fecha. A Renata está dizendo que fala e o senhor vai fechar. Você está ouvindo? Bom. Isso. Se eu tirar aqui, melhora? Não, a Renata vai falar agora, doutor Luiz Alberto. Eu estou te ouvindo bem. Só que é ela primeiro, aí depois o senhor fala. Acho que ele não está ouvindo. Alô? Não. Luiz, Alô? Alô, alô? Luiz. Gente, escreve no chat que a gente não tá, ele não está ouvindo o Alexandre falar. Escreve aí, Alexandre. Estou escrevendo aqui. Alô? Alô? Estou tentando chamar ele no celular também, peraí. Alô? Oi. Ô, Luiz, Bom. primeiro a Renata, primeiro você não está ouvindo, a gente está ouvindo você e vendo, você não está nos ouvindo. A Renata vai falar agora, depois da Renata, você. Ó. Então. Pronto, Renata. Obrigada, Alexandre. Então, eu trouxe também um texto pequeno como base para ajudar aí a atravessar essa trilha aqui do que foi a UTI, a experiência na UTI. O título é Travessia. Todos os dias em que fui ao hospital, a única certeza que tinha era de que nada sabia do que iria encontrar. Na maioria das vezes, estava sozinha e percebia já no caminho uma certa resistência. Andando pelos corredores da unidade e observando o trabalho da equipe de saúde,
encontrava nos leitos pacientes sozinhos, acompanhados, sedados ou despertos, cada sujeito com sua história. Tudo ali parecia pulsar e poder mudar no instante. Quem passa por uma unidade de terapia intensiva não sai ileso, carrega a experiência do vivido nesse espaço. Numa tarde, passando pela ilha, que é o local onde fica a equipe de saúde, os prontuários, os computadores, vejo uma senhora debruçada no balcão, chorando com algumas enfermeiras. Me aproximo. Uma delas conta que a senhora é irmã de uma paciente em estado terminal e que elas estão conversando sobre o momento da despedida, que parece bem próximo. Outra enfermeira chora e segura as mãos da familiar, falando sobre a morte de sua tia, se dizendo culpada por não ter conseguido mantê-la viva. A técnica de enfermagem comenta que entende a colega e que sente a mesma coisa com a morte do pai há um ano. Esse foi um momento inusitado, onde uma situação grave de uma paciente terminal e a fala da familiar motivaram para que as profissionais falassem de suas experiências com a morte. E foi assim curioso que nesse dia, logo que eu entrei na UTI, o médico plantonista, quando veio me cumprimentar, meio que me avisou: hoje aqui o clima está tenso, a paciente do leito tal está para morrer a qualquer momento. E tinha essa cena delas debruçadas ali no balcão. Penso na necessidade de um psicanalista como parte da equipe de saúde, pois tal presença possibilitaria o encaminhamento dessa fala para uma escuta apropriada nesse espaço. Falar sobre a morte é falar em vida sobre algo do impossível de dizer, já que a gente só consegue falar sobre a morte do outro. Estar numa UTI como psicanalista pesquisadora é estar diante da realidade da morte sem nada poder fazer. E isso, sabe o que isso me fez pensar, né? Que estar numa UTI como pesquisadora, naquele momento, era para escutar o sujeito apenas. Não se tratava nem de ajudar ninguém e nem de fazer intervenção alguma. A participação na pesquisa trouxe questões que me levaram a repensar minha clínica psicanalítica. A unidade de terapia intensiva pôde despertar em mim a atenção para alguns conceitos cruciais da formação do analista, me impulsionando a pensar sobre o desejo do psicanalista. Foi um momento de virada na minha formação. Numa psicanálise, a cada sessão se dá uma morte, uma perda em jogo, um luto a ser atravessado. E nas UTIs, essa passagem, travessia, em que se aposta numa psicanálise, ali está a flor da pele, pulsante. Significantes como morte, perda e luto, presentes 24 horas por 7 dias na semana. E poder pensar nesses significantes, né? Morte, perda e luto, também presentes na clínica, fez com que eu pudesse dar outro sentido, ressignificar o lugar, unidade de terapia intensiva na minha história de vida. E que, por sinal, isso foi um momento bem rico e importante na minha análise pessoal. Pensando nesse tempo, só depois da experiência vivida ali, tendo saído e retornado da pesquisa, hoje eu posso dizer que o retorno para a pesquisa trouxe um vigor para o meu percurso, pois percebi que tinha algo ainda a ser dito, a ser trabalhado. E isso apontava para um querer saber mais sobre a clínica psicanalítica, sobre a formação do psicanalista. Porque eu entrei para a pesquisa em janeiro de 2019 e quando foi fevereiro de 2020, às vésperas da Covid-19 invadir aí a vida da gente, eu saí da pesquisa. E aí, quando foi em outubro, eu já não estava na equipe, né, indo lá na UTI, a gente não estava mais indo na UTI, eu não estava mais participando da pesquisa, eu tinha me desligado da pesquisa. A Tereza me liga, querendo conversar sobre os dados que eu tinha coletado no tempo da experiência na UTI, porque
eles estavam pensando como é que iam quantificar, né, isso que ela falou na apresentação, como que ia quantificar o que a gente pôde recolher da experiência, né, ali, das falas, do que a gente pôde escutar. E aí eu falei, tá bom, eu vou pegar o material que eu tinha recolhido, anotado, enfim. E foi muito curioso, assim, porque dali que eu desliguei com a Tereza, eu fiquei debruçada no material por 4 horas seguidas. E aquilo me deu um ânimo assim tão grande que eu logo depois, nos dias seguintes, assim, né, eu entrei em contato com Tereza e pedi então para retornar, porque eu vi que tinha ali algo que eu queria trabalhar, tinha algo ainda por fazer, né? E então teve esse diferencial aí, né, nesse grupo aí da pesquisa. Bom, eu vou ficar por aqui, Luiz, é com você. Está dando para ouvir? Está ouvindo aí, Alexandre? Ouvimos sim, bem, ouvimos sim, bem. Então, vou começar aqui dizendo o seguinte. Eu fui encarregado de fazer o texto da pesquisa, né? E, evidentemente, eu não fui ao hospital, não fui a lugar nenhum. Eu só recolhi o que elas trouxeram, né? Digamos assim, recebia, ouvia e depois escrevia. Então, o texto que eu escrevi, ele tem 18 páginas. Obviamente que não vai ser possível ler 18 páginas, então eu vou arrumar a coisa de uma certa forma. Eu vou dizer o seguinte, quando comecei a fazer o texto, eu botei as 3 questões, os 3 sofrimentos que o Freud apresentava para o ser humano, né? A questão do corpo, a questão, quer dizer, que vai se deteriorando, etc., né? A questão do mundo interno, com todas as questões que o mundo externo, aliás, apresenta, e os outros, a relação com os outros, que ele considerou esses 3, né, esses 3 sofrimentos como fundamentais para o ser humano, né? O do próprio corpo, o do mundo externo e o da relação com os outros. Aliás, existe a famosa frase do Sartre, o inferno são os outros, né? Então, a partir daí, eu fiz uma apresentação na seguinte forma. Eu vou dizer só algumas passagens como eu coloquei. Eu primeiro situei a questão da posição do homem no mundo, né? E coloquei como um ser, né, biopsicossocial, ou seja, dizendo que você não pode fazer essa divisão em mundo psíquico, em mundo físico, em mundo social. Ele é um ser biopsicossocial. E me baseei nas concepções, que aqui está assim, rapidamente passado, do Thomas Kuhn, com a questão de paradigma da ciência. Esse é um paradigma que nós temos que considerar, não pode haver esse seccionamento. Você usa isso para estudo, né? E eu gosto muito de uma citação do Mikhail Bakhtin, que eu também outro autor que eu gosto muito, que diz: a língua e a palavra são quase tudo na vida do homem. Eu sigo, né, apresentando várias colocações aqui e, a folhas tantas, eu digo o seguinte: sabemos que a angústia é algo inerente à vida psíquica do homem. Em muitos momentos do seu viver, ele está acossado, em maior ou menor grau, pelo afeto da angústia. Uma das formas que a natureza pôs à disposição dele para diminuir essa desagradável sensação foi a fala. É necessário falar, é necessário se voltar a um outro que escute esse sofrimento, mesmo que o outro nada tenha a dizer sobre esse mal-estar. Muitas situações causam angústia. A principal delas é a impossibilidade que temos de ter conhecimento de onde viemos e para onde vamos. Toda vida implica uma morte, momento principal que pode ser associado através das doenças, dos acidentes, até a morte súbita, sem anúncio. A impossibilidade de lidar com a questão do morrer leva o homem
leva o homem a procurar racionalizações que diminuam o montante de angústia que a finitude lhe impõe. Criam-se as religiões, os paraísos, os purgatórios, os infernos, a reencarnação, a vida pós-morte, em outros espaços. Não se esquecendo que a ideia de Deus é a própria criação fantasiosa da proteção desse outro a quem recorrer nos momentos de angústia, na qual a solidão da morte busca uma mão que lhe ampare neste momento último, nesse mergulho ao desconhecido. Aí eu fui para a hipótese da importância do falar. Eu vou só ler 2 parágrafos aqui. Disse eu, a partir da hipótese que o ser humano não pode existir fora da língua, do discurso, um grupo de psicanalistas vinculados à Escola Lacaniana do Rio de Janeiro, né, pretendeu, através de uma pesquisa, mostrar a importância da fala como representante da função do mundo psíquico no universo das UTIs. Essa fala refere-se aos 3 grupos de atores que participam do dia a dia desse espaço terapêutico: pacientes, seus familiares e profissionais de saúde. Na unidade de tratamento intensivo, a morte é um tema comum, bem como morrer é um verbo frequentemente conjugado. Mesmo quando o paciente se encontra sedado, alheio ao seu próprio sofrer, há pessoas no seu entorno que também sofrem. Por vezes, mesmo os profissionais que o atendem poderão estar em sofrimento, tendo em vista o que foi investido naquele paciente em crise. Via de regra, o profissional agregado a uma unidade de tratamento intensivo teve uma formação voltada para a salvaguarda física do paciente. Ele é treinado para lidar com os dados ditos objetivos, pouco levando em conta o montante de angústia que tal situação de perigo provoca nele mesmo, no paciente e em seus entes mais próximos. Esse quadro produz uma permanente retroalimentação dos processos de angústia na vertente paciente-família e vice-versa. Em algumas UTIs, os outros pacientes, companheiros de infortúnio, quando não sedados, são capazes de acompanhar o estado dos demais, perceber suas angústias e das pessoas que os visitam, criando-se assim um estado de infecção psíquica por identificação, citação do Freud em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, que contamina a todos. Notadamente, o corpo de saúde defende-se dessa contaminação, procurando tratar o paciente da forma mais distanciada possível, evitando assim o sofrimento como consequência de algum investimento amoroso feito no paciente. Aí, pulei aqui umas partes. Essa situação de total desamparo, chamada por Freud de trauma primordial, será revivida cada vez que o sujeito se encontrar em situação de ameaça, e, assim, repetirá as reações e defesas estipuladas nas primeiras experiências de sua relação com o mundo, a origem. Entendemos que a psicanálise, a partir da escuta dos discursos dos atores envolvidos no espaço de uma UTI, poderá libertar o sujeito desses pontos de aprisionamento e tensão, observada na situação de internação e isolamento. Eu não vou entrar mais em detalhes sobre a questão da UTI, mas vou dizer um pouco sobre a questão da pesquisa propriamente dita. Esta pesquisa procurou, através do contato direto com os pacientes, os familiares e os profissionais de saúde, de 2 unidades de tratamento intensivo no Rio de Janeiro, saber a respeito de como cada um dos entrevistados se interessava pela questão do falar de suas fantasias angustiantes, muitas vezes com a percepção da possibilidade da finitude próxima, falar de um modo geral do seu mundo psíquico. Atendendo à característica de uma pesquisa qualitativa, a metodologia utilizada teve como base conversas informais, entrevistas estruturadas e não estruturadas, bem como questionários, que estão aqui no final da pesquisa, procurando colher dados dos atores que participam ativamente no dia a dia das referidas UTIs. Resumindo, nós criamos desinteresse em falar, interesse médio e interesse em falar.
e eles foram divididos em profissionais de saúde, pacientes e familiares. E, em média, deu 70% o interesse em falar, né, frente aos outros dois, que era o desinteresse e o interesse médio. Ou seja, fica caracterizado, existe um gráfico, tudo que apresenta isso, que mostra essa necessidade de falar, de dizer do que se passa, seja do familiar, seja do paciente, seja do profissional de saúde, ela ganha em 70% a dimensão do é preciso falar. Tem aqui o gráfico e tal, não vamos aqui entrar nisso. Eu vou só seguir mais adiante, né, dizendo o seguinte, que o resultado dessa pesquisa colocou-se assim: conclui-se pelos percentuais apresentados a proeminência da valorização do interesse em falar, ou seja, a importância dada pelos 3 segmentos da população examinada à questão do quanto é necessário escutar a palavra, não só os pacientes e seus familiares, bem como dos profissionais de saúde envolvidos com a UTI. Então, no final, ficamos assim com conclusões e recomendações. Eu vou fazer aqui um apanhado, mais ou menos, para facilitar. Desde a estigmatização de que uma unidade de hospitalar significa doença grave e que uma UTI sinaliza iminência de morte, não há como um paciente não se acabrunhar em demasia. Aliado a isto, temos a perda abrupta do direito a todos os objetos e hábitos pessoais, da noção de tempo, das informações sobre seu próprio corpo, do contato com familiares, mais grave quando em pediatria, do total despojamento do seu próprio corpo, entregue à manipulação por um desconhecido. Esses fatores complicam o estado geral do paciente, dificultando ainda mais sua recuperação, bem como afetam secundariamente seus familiares e os agentes de saúde imiscuídos em sua recuperação. Pesquisas que trataram da relação do homem com a morte e que, diferente dos outros seres vivos, pensa sobre ela, concluíram que o ser humano vive em situação de permanente precariedade psíquica. Este desamparo angustiante tem influência determinante no processo de recuperação quando paciente em uma UTI. O isolamento, tão recomendado para evitar infecções, é o mesmo que provoca reações adversas, no ânimo, no sono, na alimentação, no comportamento em geral. Eu vou pular isso aqui, né? Nos estudos sobre a constituição do sujeito, elaborados a partir do surgimento de um bebê no meio familiar, a psicanálise considera que o homem é um sujeito de linguagem, ou seja, tudo que se passa no corpo é tomado pela linguagem. Desde os primórdios da concepção de um bebê, ele é abrangido a partir do desejo dos pais, que apostam no advir de um novo ser. O nome, o sexo, a fantasia do acolhimento, a situação na família, estabelece um arcabouço simbólico e imaginário que faz com que o aparelho psíquico, a se formar, tenha que lidar com uma situação de total desamparo nas experiências do existir. Tal precariedade permanece registrada no inconsciente como um traço, marca fundamental da singularidade de cada um. Para a psicanálise, o corpo é sempre um corpo representado no pensamento, numa rede significante que o sujeito, ainda bebê, sem nada compreender, começa a receber dos pais. O ser humano só existe a partir de sua inserção no discurso, ou seja, em um mundo culturalmente organizado, o mundo da linguagem. Daí a importância do discurso na constituição da subjetividade a partir dos seus elementos olhar e voz. Esta situação de desamparo, chamada por Freud de trauma primordial, será revivida cada vez. Eu vou apenas colocar aqui, né, mais adiante, né, uma unidade de tratamento intensivo tem como finalidade príncipe atender pacientes potencialmente graves ou em descompensação, Pode-se inferir que o sistema orgânico se refere ao dito mundo biológico do paciente. Secundariza-se, portanto, neste espaço, os aspectos psíquicos e sociais.
é necessário privilegiar a palavra como elemento identificatório diferenciado para a implicação de todos os envolvidos no processo. Luiz Paciente... Alberto. Oi? Oi, desculpe, Luiz Alberto. Você está falando do privilégio da palavra, falta muito, porque acho importante que tenha tempo para debate. Não, falta 3 parágrafos. Ok. Bom, falando aqui, abrindo espaço para uma elaboração, bom, vou caçar essa parte aqui. Conclui-se que a proposta, eu vou só agora dar essas conclusões finais aqui, são 3 parágrafos. Conclui-se que a proposta de qualquer tratamento intensivo não pode descurar prioritariamente os aspectos psíquicos do paciente e, secundariamente, da família que o acompanha. Há uma passagem do médico etíope Abraham Verghese que ilustra bem a questão da fragilidade do ser humano frente às adversidades produzidas pelo acaso. Pergunta ele: que tratamento de emergência é ministrado pelo ouvido? E responde: palavras de conforto. Depreende-se que, por extensão, todo tratamento de alta intensidade tem que levar em conta o conforto psíquico do paciente e dos que a ele estão ligados. De uma forma geral, a família pode dar algum suporte psíquico ao paciente, ao lado do prestado pelos agentes de saúde. Este princípio deve ser inculcado em todo o quadro de profissionais que, de forma mais ou menos ativa, atendam ao paciente, seja servente, enfermeiro, médico, psicólogo, fisioterapeuta, etc. O paciente não é um número de leito, mas um ser em sofrimento momentâneo e até definitivo. No entanto, com nome, parentes, amigos, profissão e um percurso de vida, seja qual for. É recomendável, numa UTI, conforme fica demonstrado pela pesquisa em pauta, que o interesse em falar chegou a 70%. Né? Os agentes de saúde envolvidos no processo devem permitir ao paciente, em situação aguda, e a seus entes próximos a possibilidade de falarem e serem escutados. Como diria o nosso amigo Lacan, a arte de escutar equivale quase a de bem dizer. Deve-se levar em conta que, prioritariamente, a atenção recaia sobre os pacientes. Conforto psíquico. Todavia, deve-se estar atento não só aos familiares do mesmo, bem como... Isso aqui dá bem para entender como foi feita a questão. Então, eu só fecho dizendo assim: o homem tem o seu percurso de vida apontado para a morte. De uma forma ou de outra, Thanatos se imporá, por mais que Eros se esforce. Viver é administrar o acaso, é ter que aceitar que não há esse outro a quem recorrer, nem guichê de reclamação da vida. Entretanto, nesses momentos agudos, que podem até serem os últimos, o homem deve poder dizer alguma coisa sobre o sofrimento que passa, e até despedir-se daqueles que o amam e o prantearão num depois. Foi isso aí. Está aberto aí, Tereza. Ok, então vamos abrir para debate, né, Alexandre? Isso, ok, aberto. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou questão, comentário, né? Pode botar aqui no chat, esqueci a palavra. Comentário ou pergunta, pode colocar no chat ou sinalizar com o raise hand e a gente organiza aqui. Pode comentar? Eu levantei a mão. Tudo bem, vai lá. Não tinha visto. Márcia, obrigada. Não, é o seguinte, eu queria saber se vocês vão enviar esse documento, esse texto que o Luiz Alberto acabou de ler, que é a apresentação da pesquisa, né? Os comentários. A gente vai ter acesso? Que bom que ainda alguém quer ler, porque a ideia
era a gente ter apresentado antes, a gente esqueceu, e eu acho que foi bom, porque agora as pessoas querem ler. Eu vou sugerir, vou deixar aqui, não falei com os colegas, mas quem quiser ler, peça ao Alexandre. Eu acho isso mais... funciona melhor do que a gente mandar maciçamente para todo mundo. Quem quiser ler, aciona o Alexandre, pede, ele manda a cópia, está liberado, autorizado. A gente pretende conseguir que a Escola Lacaniana publique essa pesquisa. Ótimo, é isso. Obrigada, Tereza. Obrigada, Luísa, a todos. Márcia? Oi. Bom, eu quero parabenizar os colegas nesse trabalho lindo. Estou assim, muito tocada por cada fala e cada apresentação. E, na verdade, eu já estava tocada desde a convocação, né? Quando veio um texto em que, eu não vou reproduzir o texto, mas falava num pedacinho de sorte que custa caro, né? E aí, à medida que eu fui escutando, cada um no seu estilo, né? No estilo poético de Claudinha, enfim, Renata Mello pude acompanhar um pouco, enfim, a experiência da Tereza Meloni também. Então, para ser breve, porque eu sei que outras pessoas querem falar, eu recortei alguns significantes aqui que eu queria deixar para os colegas, né? Para pensar, comentar, se quiserem, né? Sons da UTI, que são avassaladores, né? Foi a primeira coisa na fala da Tereza que me fez questão. O tempo, né? Essa vida breve, como diz o Cazuza na canção dele, o desnudamento, né? E esse fôlego, como manter esse fôlego nesse tempo e se desnudando, né? Deixando cair. Só um parênteses para o texto de Renata Dias, que eu tive a sensação de já ter escutado uma parte dele, e é muito interessante porque na hora que era parte de novidade, a entonação dela mudou, né? O ritmo dela mudou. Então, assim, talvez por isso que eu tenha pincelado essa questão do fôlego, do tempo, né? Que ficou tão assim presente nas falas de vocês. Parabéns. Tereza Nazar. Primeiro, queria dar os parabéns a vocês por terem percorrido essa pesquisa. Me fez lembrar das outras pesquisas, realmente, como a Tereza colocou aí, que a gente fez a partir do nosso trabalho em escola. Mas ficaram duas questões que eu quero colocar aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que sair, vocês vão me desculpar, eu estou muito atrapalhada, enfim. Mas duas questões que me chamaram a atenção. Uma, que a Tereza trouxe, e que eu acho que é talvez o ponto mais importante, né? O que pode uma pesquisa como essa em relação à formação do psicanalista? No que isso nos instrui, né? E eu pensei na questão do real, porque nada mais real do que a presença da morte, primeira coisa. Nada mais real do que a luta pela vida, também, né? Mas onde é que isso se articularia efetivamente com a questão da formação do psicanalista? O que isso pode trazer, se não de ensinamento, né? E quando a gente fala de ensino em psicanálise, a gente justamente está falando de real, que é o que se ensina, né? Diz respeito à experiência viva, né? Com o real. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisaria... Claro que não é para vocês responderem, é para a gente poder pensar, né? Onde é que isso se articula com a questão do desejo do analista?
Onde é que o desejo do analista pode insistir frente, né, a uma não desistência de falar, mas uma enorme dificuldade em articular a fala num ambiente como esse, por exemplo, de uma UTI. A outra coisa é, e que eu acho que se articula com isso que eu estou falando, o que seria escutar o sujeito fora do enquadre analítico? Porque alguém levantou essa questão, né? O que seria... ali a gente está para escutar o sujeito. E eu me fiz essa pergunta, que eu divido com vocês. O que seria escutar o sujeito fora do enquadre analítico, onde a fala, justamente, se vê profundamente comprometida? Será que tem a ver com escutar o que essa ausência de fala nesses pacientes acamados provoca de angústia em quem compõe esse entorno, tanto equipe quanto família, e vocês mesmos, né, que estiveram lá? E a outra coisa foi uma pergunta que eu não me lembro de onde veio, que é a questão do sintoma, né? Porque o sintoma na medicina ele se apresenta a partir do corpo real do sujeito, mas ele de modo algum prescinde a fala, né? De modo algum. E aí eu me lembro de uma frase do Heráclito, que a gente considera, no ambiente da medicina, ele é considerado o pai da medicina, que ele diz que a doença, né, o sintoma do doente vem pela fala. É ele quem diz o que ele tem. Então, e eu acho que hoje, se em algum momento, eu acho que esse momento existiu, a medicina se afastou muito dos seus preceitos, né, originais, eu diria que hoje existe dentro da juventude de médicos um movimento contrário a isso. Justamente, eles usam uma palavra que é muito abrangente, que pode significar muitas coisas ou até não significar nada, né? Que seria humanização do ambiente hospitalar. O que isso quer dizer, né? Então, é só para chamar atenção para esses pontos, porque eu acho que isso pode, de alguma maneira, nortear as próximas pesquisas que eventualmente possam surgir, não só no ambiente médico, no ambiente hospitalar, mas em outros ambientes, no judiciário, em outros ambientes. Eu acho que a gente, né, pode prestar um pouco mais de atenção, além do que vocês já prestaram, nesses pontos cruciais, porque, claro que essa experiência traz muito enriquecimento no privado de cada um que participou e no conjunto também, mas eu acho que esse ponto que a Teresa trouxe, que se articula com esse outro, o que é escutar o sujeito fora do enquadro analítico, isso toca profundamente a questão da intenção em psicanálise e da extensão. Era isso, gente. Eu prefiro que essas pessoas falem e depois a gente responde no geral, senão não vai dar tempo. A Bíblia é o próximo. Oi, gente. Eu vou tentar ser bem breve, até porque eu acho que Teresa Nazar foi bastante abrangente nos pontos que ela abordou. Muitas coisas que ela coloca para vocês assim também me ocorreram. Eu queria dizer, em primeiro lugar, assim, que todas as falas foram muito contundentes, muito comoventes, assim, que vocês trazem realmente essa experiência ali, né, vivida, experimentada, mas todas vocês deixaram também um registro, né, do desejo que estava também com vocês, para que vocês pudessem estar ali, né, poderem promover, inclusive, essa possibilidade, né, de uma escuta e de uma fala sobre isso, né? Então, queria dizer que isso foi bonito ver isso, né? O comparecimento desse registro do desejo na fala de vocês.
Tereza traz questões que eu ia colocar, porque o Lacan diz, né, que os analistas lidam com o real, né, com aquilo que não funciona, e o real é, de fato, né, digamos, o lugar, né, em que a escuta analítica se dá, né, de uma forma talvez mais pontual e, enfim, e é ali que ela incide. Quer dizer, o fato de vocês estarem numa UTI, acho que cria, né, diferenças, né, traz assim uma experiência que é distinta, né, do consultório, né, do modo como a gente atende, né, amparado por um certo sétimo, né, enfim. Então, queria também colocar esse ponto. E essa questão da fala, né, do lugar da fala, resgatando algo que eu acho fundamental, todas vocês trouxeram aí, né, o que é esse ambiente da UTI, em que o sujeito está privado de quase tudo, onde ele, né, ele está ali sem quase nada, né, e se essa fala talvez, né, nos envie a questão, né, da dignidade, né, daquilo que talvez no homem, no sujeito, a gente não queira perder de modo algum, nem na hora da morte, né, que é a questão da dignidade. Muito obrigado a vocês, né, pela forma generosa e, enfim, e bastante contundente como vocês trouxeram a pesquisa para a gente. Mais alguém? Tem quem colocar alguma coisa? Eu queria... Sim, já fala. Posso? Fala. Eu só queria parabenizar... Oi? Fala, estamos te ouvindo. Quem é? Eu queria parabenizar a Ana Luísa. Vocês, né, por esse trabalho. Assim, eu acho que foi muito corajoso da parte de vocês estar numa UTI, né, tão de cara com o real. E aí, o que me chamou muita atenção é que, enquanto eu escutava, me parece que cada um a seu estilo, né? Mas vocês trouxeram de uma maneira muito bonita e, às vezes, até poética, né? E aí isso me fez pensar que, diante do real, só mesmo insistência na palavra, né? No simbólico. Mas eu queria só parabenizar mesmo, porque acho que é um trabalho muito, muito rico. Mais alguém? Tem a Miriam e a Lígia Crivellari. Ok. Miriam, fala. Olha, Tereza, eu de fato fui assim, tão objetiva, né, de pedir o trabalho, que já quis mesmo ler isso com toda a calma e rever tudo isso que vocês apresentaram. Mas eu preciso voltar a falar para dizer que vocês realmente fizeram um trabalho muito, muito, muito bom. Eu acho que a Tereza e o Abílio falaram muito bem também disso, né? Eu vou só dizer que, como é uma experiência incrível para vocês, que vivenciaram como tentadores, né, o que está se passando, o que se passou nessas visitas da UTI, e é uma coisa tão abrangente, porque quem de nós nunca esteve numa UTI? A maioria das pessoas, como paciente, numa situação muito difícil, né? E como parente de alguém na UTI que você foi visitar, a necessidade, inclusive, às vezes, de se despedir. E os médicos também que convivem com esse real, como a Tereza Nazar tanto frisou, né? Impossível, diariamente da vida deles, da profissão deles, do trabalho deles. Então, é uma coisa riquíssima vocês terem tido essa ideia de fazer essa pesquisa, mais um feito da escola lacaniana que merece realmente parabéns, viu? Muito obrigada. É isso. Lígia. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Lígia, eu sou psicóloga residente, né? E atualmente eu estou trabalhando numa UTI, então
Todas as falas que vocês trouxeram são muito importantes, né? Acho que vão agregar muito na minha prática. Eu fiquei pensando muito, né, sobre as falas que vocês trouxeram, e aí quando eu ouço assim, onde está o sujeito? Né, eu sempre penso que o trabalho que eu venho fazendo todos os dias é em busca desse sujeito, né? Encontrar esse sujeito, encontrar esses espaços onde eles possam falar, onde eles possam trazer as angústias, as frustrações, né? Todo esse tensionamento, né, que ocorre dentro de uma UTI. Eu acabo pensando um pouco sobre os pedidos que chegam, né, para o atendimento psicológico dentro da UTI. A gente sempre recebe pedido em situações onde as coisas estão desorganizadas, né? Onde tem muita raiva, muito conflito, ou em uma situação onde a equipe não consegue sustentar a escuta, não consegue ficar, às vezes, mais do que 5 minutos do lado do paciente, porque ela precisa fazer um outro procedimento, porque tem uma intubação, porque tem um cuidado, né? Então, nesse sentido, assim, eu acho muito importante a sustentação mesmo, né? Quando vocês trazem a insistência do desejo, acho que é disso que se trata mesmo, né? Sustentar esse desejo e dar conta ali, às vezes, por exemplo, em uma visita, né? Uma visita que dura meia hora desses familiares, a gente tem situações onde o paciente está grave, a gente não sabe o que vai acontecer ali nos próximos 5 minutos, mas a gente precisa sustentar, né? Dar conta daquela subjetividade, daquele acolhimento. Eu acho que é isso que eu tinha para trazer e agradecer. Tem mais alguém, Alexandre? Não temos mais. Bom, eu teria uns rapidinho comentários para fazer. Primeiro, foi mencionado aqui, né, a saída e entrada de algumas pessoas, várias vezes, não só a Renata, que voltou e terminou com a gente a pesquisa, mas outros ficaram pelo caminho. E isso constitui uma experiência de cartel própria desse cartel, né? Eu queria, então, ressaltar isso, né? A pergunta que a Tereza faz é muito interessante, que é a escuta fora do enquadre analítico. Eu não, na impossibilidade de responder o que seria uma escuta fora do enquadre analítico, me veio a seguinte questão: o que é um enquadre analítico? Hoje, inclusive, isso aqui é um enquadre analítico, quando a gente está atendendo um paciente online. O que é um enquadre analítico, né? E a gente sabe o quanto Lacan, Freud deixou, inclusive, como exemplo, mas Lacan deixou, inclusive, como recomendação, que o analista tem que estar escutando aquilo que é da sua contemporaneidade, né? Então, eu acho que essa pergunta que a Tereza fez é provocativa nesse sentido, né? Da gente não responder, mas ver a importância disso, né? Agora, outra coisa que eu ouvi também de vocês bom, ainda da Tereza, a questão do... Eu dei a questão do sintoma apenas como exemplo. A Tereza trouxe uma coisa muito interessante, que é a medicina do Heráclito e a medicina de hoje, e esse afastamento. E realmente está muito afastada, né? Porque hoje sintoma é uma coisa para ser silenciado, não para falar, como dizia Heráclito, né? A Lígia trouxe também no final a experiência, ela tem uma experiência com TI, né? Me fez pensar o seguinte: essa dificuldade de ficar do lado de um paciente, né, que você fala, onde está o sujeito? O sujeito está na fala, né? Sempre está na fala. E na UTI a fala é muito difícil. Por quê? Porque na presença da morte, na presença desse real, a fala é muito difícil, né? Como o Abílio mesmo tocou, ele disse: o real é aquilo que não funciona, é aquilo que não funciona no simbólico, né? Mas o real é aquilo que insiste em não funcionar, digamos assim. Não há simbólico que dê conta, né? E aí eu fico pensando se essa dificuldade de permanecer à beira de um leito numa UTI, que, de uma maneira geral, a equipe de saúde tem, mais os médicos do que a equipe técnica, é interessante isso, mas esse é um papo para outra história. Eu acho, Lídia, que assim, nessa fala, né, quando o paciente fala, esse sujeito que comparece, ele provoca também uma subjetividade naquele que escuta.
é um sujeito dividido, né? É um sujeito que porta, por exemplo, a sua falta, né? E aí isso vai provocar naquele que está escutando uma divisão, e não é qualquer um que suporta, você sabe disso, né, Lígia? Você tem essa experiência. Eu ouvi privação, não sei de quem foi que eu ouvi privação, eu acho que eu mesmo dei um exemplo, a Elisa falou, outras pessoas falaram, e eu fiquei pensando também na resposta nos três momentos, não é momento no sentido cronológico, mas nos momentos lógicos que Lacan fala da privação, frustração e castração. E fiquei me perguntando se, numa UTI, o que mais a gente vê é esse momento de privação. Não há nem o avanço, nem um outro pé para chegar a uma constituição, uma conformação da frustração ou sequer da castração. É naquilo que é de mais primário, né? Que é a privação, né? Bom, eu recomendo às pessoas, eu mesmo, a ler mais sobre isso, o que significa, né? Essa intensidade dessa conformação de privação numa UTI, antes de qualquer outra coisa. Bom, gente, de minha parte é só. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Alguém da equipe que falou? Estou abrindo seu microfone, Luiz Alberto. Aceita, por favor. Está fechado. Posso falar? Sim. Tem algumas coisas assim que eu gostaria de pontuar, né? Eu acho que eu, pelo menos, tenho essas experiências. Eu acho que qualquer candidato a psicanalista, seja de que ordem for, ele deveria ter, pelo menos, uma experiência de algum tempo num hospital psiquiátrico. E, se possível, numa UTI, né? Eu, na minha vida profissional, passei um ano no Engenho de Dentro e outro ano na Casa São Doutoreiras, né? E UTI, como eu trabalhei com muito paciente grave, drogaditos, assim, gravíssimo, muitas vezes eu tinha que estar em UTI, né? Mas não é a minha prática UTI. Mas eu, quando quis colocar a questão do biopsicossocial, é para enfatizar que dentro de uma UTI você tem esses três aspectos. Você não fica, né, no mundo simplesmente psíquico. Você fica ali com aquele paciente, às vezes totalmente alquebrado, dependendo do problema dele, acidente, doença terminal, não importa, né? Você tem, então, o corpo, você tem o entorno, né? O social, seja de médicos, enfermeiros, né? Familiares e tal, né? E tem, obviamente, o mundo psíquico do paciente. Às vezes falante, às vezes não, porque muitas vezes ele está sedado, né? Mas, obviamente, olha, bom, o que serve para a formação de um analista? Bom, como eu penso que um analista tem que ser uma pessoa que tenha sensibilidade, né? Que possa abarcar, né, o mundo de uma forma geral e interpretá-lo, né, dentro da sua sensibilidade, obviamente dentro do seu conhecimento teórico. Eu acho que essas experiências são fundamentais, né? São muito importantes. Aí, quando se fala, bom, é uma questão fora do SET, claro que é fora do SET, mas ali tem as transferências para todos os lados, né? Evidente que o falar ali é para o paciente fazer método catártico, não acho que ninguém vai estar ali interpretando o paciente. Pode, uma vez ou outra, fazer uma dita interpretação selvagem, até no sentido de confortar o paciente. Mas eu sou francamente favorável à posição do Abraão, né, quando diz, né, qual é o tratamento de emergência ministrado pelos ouvidos. Uma vez eu tive um acidente com um menino na rua, que ele caiu de uma bicicleta, trombou no outro, ficou deitado no chão, né? O que eu fiz? Me ajoelhei do lado dele, segurei a mão dele e ficamos conversando, porque ele estava totalmente traumatizado pela situação. Isso eu fiz o que recomendava o Abraão. Depois chegou a ambulância e tal, ele foi colocado na máquina, foi para o hospital. Mas eu fiquei ali uma meia hora de mão dada com ele, conversando com ele, né? E ele estirado no chão. Eu não sabia se estava com fratura de coluna, o que era, né? Então, eu acho que isso é a mesma posição que se pode ter numa UTI, né? Você pode, dependendo do paciente, você está ali fazendo conforto psíquico. Isso é um aprendizado para nós que tratamos, né,
com pessoas, que lidamos com pessoas que estão sofrendo no seu mundo psíquico, mas muitas vezes vocês sabem que a psicossomática está provado aí que tem uma origem, né, do quê? No mundo psíquico do paciente, por isso é psicossomática, né? Estou falando meio rápido assim, por causa do tempo. A outra questão é o seguinte, quer dizer, essa coisa da evolução da medicina, não sei, isso não é bem assim, não, porque nos anos 80, né, eu trabalhava muito, eu fiz um dos mestrados que eu fiz foi na Universidade de El Salvador, no Instituto de Droga Dependência. Lá era o paraíso da psiquiatria biológica. O que foi a psiquiatria biológica? Foi um contra-ataque à psicanálise. Por quê? Todo psiquiatra, para ser bacana e tal, ele tinha que ser psicanalista. Se ele fosse só psiquiatra, ele era de segunda linha. O que eles fizeram? Entrou-se com a psiquiatria biológica, né? Você tinha todo um percurso, né, em que apoiava todos os sintomas em cima de fenômenos neuroquímicos. E aí, o quê? Era medicação, internação, medicação. Tinha a parte psíquica, mas era secundarizada. Isso em 1980. A psicanálise já era bastante difundida, já tinha bastante gente trabalhando, né? Então, nem sempre a coisa evolui, às vezes a coisa involui, né? Nessa época, ela evoluiu, né? Eu não entendo a coisa assim, que estamos sempre evoluindo, eu acho que às vezes não, né? E a outra coisa que eu queria dizer, né, quando se fala dessa questão também de formação, eu acho que um analista tem, fundamentalmente, né, a proposta dele tem que ser que o outro faça uma ressignificação subjetiva, uma retificação subjetiva. É essa a finalidade do psicanalista, porque se o paciente não se implicar no sintoma dele, não vamos a lugar nenhum. Agora, nós vamos fazer isso lá com o paciente hospitalizado e tal? Até podemos fazer, se houver condições, mas isso não quer dizer que não podemos atendê-lo, né? O mundo psíquico não pode ser abordado só pela psicanálise. O que nós vamos fazer é o quê? Usar o nosso conhecimento, o que nós sabemos da psicanálise, e essa é a coisa que nós mais sabemos, que sem falar, o primeiro exemplo do Freud, que quando ele falava, o que ele se impressionou? Com as histórias que lá o Breuer contava para ele da Ana O, falando, né, da cura pela palavra, cura pela conversa, né, que ela chamava de limpeza de chaminé. Então, não existe saída para o sofrimento psíquico, para a angústia, sem falar. Tudo que esse paciente, esse médico que está na UTI, as famílias e tal, puderem falar e falar com pessoas que tenham uma percepção, um conhecimento sobre o mundo psíquico, eu acho que estão ajudando e muito. E aí, só para finalizar, eu, quando escrevi esse texto aqui, né, claro que todas elas participaram, bom, nós discutimos a beça, teve ajeita para cá, ajeita para lá. Bom, quando fizemos, a minha intenção sempre não foi fazer um texto científico para psicanalistas, mas fazer um texto que fosse passível de ser lido pelo fisioterapeuta, pelo médico, pela enfermeira. Foi para eles que eu acho que a escrita foi feita. É claro que secundariamente para nós, para informar e tal, mas fundamentalmente para que possa, né, haver uma percepção melhor dessa questão psíquica numa UTI, que é muitas vezes completamente desconsiderada, né? Então, era só isso que eu queria fazer, esse reparo aí. Eu não sei se me alonguei demais, mas passo a palavra aí à coordenadora, professora Tereza, está com a palavra. Não, eu é que quero agradecer a todos que ficaram até o final nos ouvindo, porque a gente fez, acho que foi a maior apresentação que a escola teve desde que a gente entrou nesse modelo online. Eu sei que é duro ficar na frente de uma tela esse tempo todo, eu agradeço o interesse de todos, e gostaria que vocês lessem e trouxessem para a gente, mesmo fora no e-mail de cada um, no WhatsApp de cada um, que trouxesse contribuições, porque isso é que vai nos mover e vai nos enriquecer. Agradeço a todos, é só o que eu posso dizer. Especialmente aqueles que me aturaram durante 2 anos. Está desculpada. Obrigada, Tereza. Você, super parabéns por ter coordenado esse trabalho.
Olha, alguém perguntou aqui, quem quiser, manda para o Alexandre o e-mail, que o Alexandre manda o texto, tá? Bom, podemos encerrar então, né, Alexandre? Podemos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Vamos dar Boa noite. continuidade. Boa noite. Beijos. Boa noite, Boa parabéns. Boa Noite. noite. Obrigada aí para todos.